Olá, professor. Meu nome é Gilberto Ferreira Rocha, moro na cidade de Uberlândia. As fontes de estudo por mim utilizadas foram a plataforma e o material didático lá deixado. No segundo momento, eu recorri a outras literaturas de direito empresarial e também alguns vídeos explicativos aí para tentar melhorar o meu conhecimento, ou seja, o pouco conhecimento que eu tenho sobre o assunto. Foi pedida na terceira questão para descrever uma empresa privada sediada na nossa cidade, utilizando a teoria da empresa e os fundamentos teóricos e jurídicos da unidade. A empresa que eu escolhi é uma empresa denominada WGS, distribuidora de peças, Eireli. Como o mesmo nome já fala, é uma empresa que foi personificada, que é uma empresa, no caso no âmbito jurídico, personificada como Eireli, né, ou de responsabilidade limitada. Essa denominação, a empresa tem que carregar no seu nome a atividade que ela desempenha. No caso da empresa que eu estou falando, é uma empresa que atua no segmento de distribuição de peças, de autopeças, né, na reposição, no mercado de reposição. Então, falando da questão dos fundamentos teóricos aí, eu vou iniciar aí a questão da pessoa, o empresário, né? Nós vamos falar sobre o empresário, a empresa e o estabelecimento. Então, o empresário, no caso, é o sujeito, é o indivíduo, né, na pessoa física, que desenvolve atividade profissional, atividade econômica de forma organizada, né, e sistemática, para fomentar a produção de bens e serviços ou também a comercialização desses bens e serviços. Né? Então, esse indivíduo ele tem um conhecimento dentro de determinado segmento, né? Ele tem um know-how dentro dessa atividade, que no caso da empresa que eu mencionei, que é o conhecimento em peças e o seu mercado, né? E a sua distribuição. No segundo momento, eu vou mencionar a questão da empresa, que quando a gente menciona empresa, a gente está falando sobre a atividade dessa empresa, né? Eu estou mencionando aqui, na verdade, a pessoa jurídica, que é personificada através de um contrato, né? Segundo o artigo 981 do Código Civil. Então, nós estamos falando da personalidade jurídica, né? Da personificação da empresa de forma jurídica. E então é feito um cartão, ela tem uma inscrição estadual ou municipal, um número de CNPJ e também é inscrita na junta comercial da sua cidade, no caso aqui do nosso negócio no estado de Minas Gerais, né? Na junta comercial do estado de Minas Gerais, conforme também é discriminado no artigo 985 do Código Civil. Posteriormente, a gente tem a questão do estabelecimento. Então, quando a gente menciona o estabelecimento, nós estamos falando da propriedade, nós estamos falando dos bens, do tangível, né? Do que é tangível aos olhos, às mãos, né? Então, a gente está se referindo aí, conforme o artigo 1142, a gente está se referindo aos bens e produtos da empresa, que são aí, no caso, mercadorias, o estoque, o maquinário, veículos, os produtos em si, né, que utilizam, que o empresário utiliza para desenvolver a atividade do seu negócio. É o que vai gerar, no caso ali, a renda, né, a venda, ele vai converter esses bens, essas ferramentas em lucro, em dinheiro. Então, na verdade, esses bens, essas mercadorias, esse tangível, esse palpável, é o que a gente está falando de estabelecimento, da propriedade propriamente dita, né? E então, essa é uma empresa Eireli ou de responsabilidade limitada, né? personificada, personificada de acordo com o Código Civil, Lei 12.441, correto? E a quarta pergunta, identificar uma política pública de promoção das atividades correlatadas à empresa citada, utilizando os fundamentos teóricos e jurídicos da unidade. Então, o que eu observei?
Esse modelo de empreendimento, né, EIRELI ou responsabilidade limitada, o que que ele pretendia também? Ele pretendia também legalizar vários negócios, porque inicialmente uma pessoa, um empresário, para constituir uma empresa, ele precisava de pelo menos 2 sócios. E essa personificação, essa nova modalidade de sociedade empresária, EIRELI ou responsabilidade limitada, possibilitou ao empresário formular uma empresa com apenas um indivíduo, tendo apenas um empresário. Quem que é esse empresário? Quem que é esse sócio? Perdão. Possibilitou a ele formar uma empresa com apenas um sócio. E quem que passou a ser esse sócio? Apenas ele, né? Apenas o empresário. Então, isso é uma das vantagens, né? Uma das vantagens que possibilitou muitas pessoas fundarem os seus negócios, sendo elas mesmas o empresário e o único sócio da sua organização, né? Do seu negócio. Nós temos também uma vantagem que foi a redução da informalidade, né? Com a regularização da situação do empresário individual, né? Que ele exercia essas atividades às margens da lei, à mercê da lei. Então, eram pessoas anônimas, que movimentavam dinheiro, que às vezes geravam emprego, mas que não eram ali, que trabalhavam informalmente. E esse segmento, né, EIRELI ou responsabilidade limitada, possibilitou muita gente sair dessa informalidade e regularizar o seu negócio, gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, enfim, ajudou bastante, né, essa forma de sociedade empresarial existente. Outra questão também interessante é esse tipo de empresa também, o empresário, ele tem a vantagem de poder escolher o seu regime tributário, né? Então ele pode optar inicialmente pelo simples, que é uma cobrança mais simples de tributação, e caso ele venha alcançar um patamar muito elevado de faturamento anual, ele pode futuramente também optar pelo lucro real ou presumido. São tipos de empresa também que tem segundo eu li, que tem um incentivo à inovação tecnológica, e isso também é um cadastro conhecido como PAT, que é um programa de alimentação ao trabalho. Ou seja, esse tipo de sociedade empresarial, esse tipo de empresa pode oferecer a seus trabalhadores, a seus membros, programas de incentivo à alimentação, como cesta básicas, tickets de alimentação, né? E o que acontece? Todo esse direcionamento dessa verba, desse recurso, a empresa e o empresário podem ter esses valores deduzidos em seus impostos de renda e também abatido no lucro líquido da empresa. Então, ao meu ver, isso são políticas, políticas que flexibilizam para a empresa, que dão vantagens para a empresa e para o empresário, né, desenvolver essas atividades e promover aí a contratação, o crescimento dos seus negócios e também possibilitar ao empresário e à empresa também algumas bonificações por estar desenvolvendo essas atividades. Ao meu ver, eu vejo dessa forma, eu vejo com bons olhos. E a quinta pergunta é o termo de autoria e de integridade. As respostas apresentadas contêm leitura de textos ou textos decorados. Eu não entendia muito desse assunto, eu procurei, professor, me informar. Claro, como eu mesmo disse, não tenho muito conhecimento do assunto. Estou tentando responder aqui com as minhas perguntas, com a minha resposta, né, com um pouco de conteúdo que eu assimilei. Então, de forma até embaraçosa, mas eu procurei responder da melhor forma possível. Como foi dito lá atrás, nos foi pedido para que não decoremos, mas que procuremos entender aquilo que a gente está falando. Então eu procurei entender a lógica de como funciona
e com as minhas palavras aí expor. Tá ok? Espero que tenha cumprido pelo menos um pouco aí da expectativa que a atividade requer. Tá ok? Muito obrigado, tudo de bom.